pessoal, tudo bem com vocês? Sabia que alguns erros bem pequenininhos podem jogar sua nota lá para baixo? Pois é, hoje eu estou aqui para falar para vocês de alguns erros mais comuns que vocês cometem e como corrigi-los. Vamos lá? O primeiro deles é não planejar a redação. Se vocês não fazem um esquema da redação, pelo menos planejar o que vocês vão colocar em cada parágrafo, o texto tende a virar uma bagunça, vocês vão perder aquilo que a gente chama de progressão textual. Então, lembrem-se, antes de elaborar o texto, de planejar pelo menos aquilo que vocês vão escrever, tá? Não fiquem com a ideia de que, vou escrever o que der na telha. Não façam isso, porque a tendência é que isso dê muito errado. Outro erro muito comum é que vocês não se posicionem na redação. E isso pode tirar muitos pontos de vocês, sobretudo na segunda e na terceira competência. Isso porque o texto que vocês estão sendo pedidos para fazer é o texto dissertativo argumentativo, que exige de vocês uma argumentação e um posicionamento. Então, quando vocês deixam de se posicionar, ou ficam em cima do muro, ou só apresentam coisas a favor, coisas contra o tema, vocês acabam perdendo muitos pontos. Então, tomem muito cuidado com isso. Outra questão, questão número 3, né, é vocês elaborarem períodos muito longos, seriam frases muito longas. Gente, não pode nem fazer isso e nem elaborar um parágrafo com um só período, só um ponto final. Isso não. Então, o que vocês podem fazer para corrigir isso? Colocar pelo menos 3 pontos finais no seu parágrafo. Mas é para colocar esses pontos finais do jeito certo, tá bom? Não é sair colocando ponto final só porque tem que colocar ponto final, não. Quer dizer que vocês precisam fazer pausas regularmente, senão o texto fica confuso. Outra questão que vocês costumam errar é deixar de colocar conectivo. Gente, os conectivos são as coisas mais lindas que existem no mundo, porque eles vão ajudar vocês a organizar o texto e as ideias de vocês, vão trazer encadeamento para as ideias. Então, vocês não podem deixar de colocar, certo? Tem um material super bacana que uma aluna lá do Instituto Federal de Rondônia mandou pra gente e eu vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo. Não deixem de acessar o material super bacana sobre esses conectivos. Isso vai ajudar vocês na redação. Uma outra coisa que é muito grave, e aí a gente tem o ponto número 5, é inventar dados, que é um absurdo. Gente, o corretor vai descobrir se você inventar, tá? E ligado a isso, nós temos também o fato de vocês não colocarem a fonte dos dados. Então, não adianta colocar, por exemplo, dados indicam que tananã, tananã. Não, gente, vocês têm que colocar a fonte do dado, senão o argumento não vai ser válido, beleza? Vamos lá. Um outro erro bastante comum é o uso da linguagem informal na redação ou ainda o uso de gírias, que está bem relacionado a isso. Então, gente, cuidado. Às vezes a gente quer evitar repetir palavras, e isso é muito bom e é muito importante, inclusive. Mas se for uma redação sobre a questão do idoso, por exemplo, vocês não podem soltar um coroa, sabe, para evitar repetir palavras, porque coroa é uma gíria. Então, nesse contexto da redação do Enem, seria inadequado. Acho que em todos os contextos, né? Na verdade, porque essa palavra ela não é muito legal. Vamos lá. Outro erro bastante comum é o uso de gerundismo. O que é isso, Thalita? O que é isso, professorinha? Bom, gerundismo é quando a gente usa inadequadamente o gerúndio, que são aquelas palavras que terminam em ando, indo ou indo. Então, por exemplo, eu estou gravando um vídeo agora. Esse é um uso adequado do gerúndio. Mas eu vou estar gravando um vídeo na semana que vem é um uso inadequado, porque se eu posso usar o meu futuro, eu gravarei um vídeo na semana que vem, eu devo usar, e é a forma correta. Portanto, evitem o gerundismo na redação, evitem o gerúndio de forma geral. Se vocês podem substituir a expressão por uma expressão que não esteja no gerúndio, às vezes fazer uma pausa e retomar é muito melhor do que vocês deixarem expressões com gerúndio, porque vocês podem evitar, assim, que cometam algum erro nesse sentido, tranquilo? Um outro ponto é vocês fazerem generalizações. Generalização é quando a gente coloca, por exemplo, palavras como tudo, nada, todos, ninguém. Isso é complicado, gente, porque nada é tão absoluto assim. Olha, acabei de fazer uma generalização. Ou quase nada é absoluto dessa forma. Então, evitem esse tipo de expressão no texto, porque eles tendem a destruir o argumento de vocês ou invalidar. Por fim, nós temos mais 2. São os erros de português, que acontecem com muita frequência. A gente fala de erros de ortografia, erros de pontuação. Então, para corrigir esses erros, muita leitura.
Gente, errar é normal, eu erro, eu sou mestre em letras e de vez em quando eu fico na dúvida como escrever uma palavra. Tudo bem, mas o que vocês não podem fazer é deixar isso pra lá. Falar, eu escrevo errado mesmo, não vai adiantar? Vai. Leia sobretudo textos relacionados às redações nota 1000, leia notícias, leia coisas que vão poder ajudar vocês nesse sentido, porque faz toda a diferença. E por fim, gente, um erro muito grave é deixar de revisar o texto após escrevê-lo. Porque às vezes a gente comete algum errinho muito bobo e deixa de ver porque a gente está com preguiça de revisar. Erros de acento, sobretudo, alguma pontuação que pode fazer toda a diferença na sua redação. Então, assim, quando vocês revisam o texto, vocês evitam todos esses erros. Certinho? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês um texto que foi avaliado pela plataforma UOL, que é muito bom, aliás, tá? Ninguém tá me pagando para fazer propaganda, mas eu acho que é muito bacana porque eles colocam a redação que foi avaliada, a nota e tem alguns comentários. E eu vou avaliar com vocês agora um texto que ficou com a nota 320, para a gente observar como é que esses erros costumam aparecer nesse tipo de redação. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, acompanhem comigo. Posse de armas, o dilema da segurança pessoal no Brasil. Começamos pelo título. Vejam bem, é um título que denota o posicionamento do autor? Não, ele apenas fala do assunto de forma geral, então é um título que já deve ser evitado. Lembrem-se do vídeo anterior, um outro, na verdade, em que eu falei para vocês que a gente precisa já apresentar o posicionamento? Então, não se esqueçam disso. Vamos lá para o texto. O posse de uma arma de fogo significa segurança pessoal para quem dela faz uso? Em 2005, quando houve o referendo do desarmamento no Brasil, a maioria dos brasileiros votou a favor da posse de arma de fogo, argumentando ser útil e necessária para a segurança pessoal. Nos Estados Unidos, país com o maior arsenal de armas do mundo e que é modelo para o presidente Jair Bolsonaro na posse e porte de armas, não é sinônimo de segurança social individual. Dados de 2017 apontam que os Estados Unidos são o segundo país com maior número de mortes por arma de fogo no mundo, atrás apenas do Brasil. Essa posse e porte de armas não estão assegurados pela Constituição, como aquele que é assegurado constitucionalmente desde o século XVIII. Confuso, né? Tá difícil de ler. Dados também afirmam que nos Estados Unidos, só em 2016, a maioria das mortes com armas de fogo, 59%, consistiu em suicídio. Ou seja, essa é a arma preferida dos suicidas. No Brasil, os homicídios representaram 94,8% das mortes por arma de fogo em 2014. Com isso, pode-se confirmar o jargão: aquilo me protege, é minha maior ameaça. Pois ao mesmo tempo em que se defende a própria vida, a arma pode ser usada em agressão à própria existência. Em 2018, mais de 220 policiais foram baleados no Rio de Janeiro. Destes, mais de 90 não resistiram. Apenas 3 foram vítimas de disparos acidentais. 111 estavam no trabalho, todos portavam armas e foram treinados para isso. Feita uma comparação de dados entre a guerra da Síria e mortes por arma de fogo no Brasil, no período entre 2011 e 2015, constatou-se que a guerra da Síria perdeu. Assim, com a flexibilização da posse de arma de fogo no Brasil, pode-se repetir o ditado: bala trocada não dói. Por outro lado, existe a possibilidade da multiplicação de mortes, uma vez que se recusa o outro ditado: quando um não quer, dois não brigam. Considerando que, na maioria dos latrocínios, roubos seguidos de morte, o meliante disparou devido à reação da vítima, constatação que se refere da opinião pública em 2005 sobre o Estatuto do Desarmamento e que ainda persiste numa expressiva parte dos brasileiros, consiste no descrédito das instituições de segurança pública, ou seja, dos governantes. Veja que confuso. Estes preferem que a população assegure o próprio destino, que a posse de arma é um meio eficiente da segurança pessoal, e isso o futuro dirá ao povo brasileiro. A história e os fatos mostram o contrário. Então, qual que é a impressão que eu, como corretora, tenho desse texto? Primeiro que ele não foi planejado. O autor foi colocando vários dados e não planejou e não se posicionou no início do texto, na introdução, o que deixou o texto mais confuso ainda. Eu tenho a impressão de que esse autor é contra a liberação das armas de fogo no Brasil, mas isso não ficou muito claro, porque a forma como ele apresentou o texto, de forma desorganizada, não me deixa claro o seu posicionamento. E aí a gente tem aí o problema dos parágrafos, dos períodos muito longos e também da falta de conectivos, o que traz bastante problema para a gente.
Nós temos ainda a linguagem informal, que ele apresenta dois jargões, duas expressões mais informais, né? Aquilo que me protege é minha maior ameaça, e uma outra, bala trocada não dói, tem uma outra, ainda são três. Quando não quer, dois não brigam. Esse tipo de expressão deve ser evitada, tá? O texto também tem vários erros de português e tem um gerundismo no começo que pode ser evitado. Não é um uso errado do gerúndio, mas é um uso que pode ser evitado e se ele for evitado vai tornar o texto melhor, que é nesse trechinho. A favor da posse de arma de fogo, argumentando ser útil e necessária para segurança pessoal. Esse argumentando, ele poderia ser trocado. Você poderia colocar um ponto final depois de armas de fogo e isso porque, ou eles afirmam isso, porque, ou alguma coisa nesse sentido. Isso tornaria o texto muito melhor, tá? Então, vejam bem, nós temos aqui um exemplo de um texto que não foi nada bem avaliado, e justamente por causa desses erros. O que eu espero de vocês? Que vocês não cometam mais esses erros, porque se vocês deixarem de cometer, a nota de vocês vai subir bastante, e apenas seguindo essas dicas. E também espero que vocês assinem o canal, se inscrevam, cliquem no sininho para vocês poderem ficar ligados toda vez que eu publicar um texto novo, um vídeo novo, e que vocês me mandem os textos. Esse seria um erro muito grande, vocês deixarem de me mandar textos. Gente, até dezembro eu tô corrigindo redação de graça para vocês, como parte desse projeto de extensão. Então não deixem de escrever os textos, eu tô aqui para ajudar vocês. Estou corrigindo os textos de forma comentada, enviando de volta para vocês. Vocês podem enviar quantos textos vocês quiserem. Deixar de enviar um texto seria um erro brutal. Enfim, é isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, podem me mandar um e-mail, podem escrever aí nos comentários, eu estou disponível para vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!